A paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar da vida espiritual e de como as coisas que não cuidamos nos dão problema. No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 30, o rei Salomão relata algo muito importante para nós nos dias de hoje. Olha o que diz: Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Ou seja, Salomão diz que aquele homem, ele não cuidou do campo, ele foi preguiçoso para não cuidar do campo, e isso fez com que o campo fosse tomado por urtigas, que é aquela planta que coça, que queima, e de espinhos, que é aquela planta que machuca a pele da pessoa, que corta, que fere. Então, pelo fato dele não cuidar da propriedade, ela estava destruída, tomada pelos espinhos e pelas urtigas, e o muro de pedras estava em ruínas. Então, tudo aquilo que você não cuida, amanhã ou depois te dá problema. Tem muitas pessoas, não é todos os casos que acontece isso, mas na grande maioria acontece. Muitas pessoas não cuidam do filho como deveria cuidar. Voltando a falar, nem em todos os casos, mas em sua grande maioria acontece. Não vê as amizades que o filho tem, não sabe como o filho anda na escola, se ele trata bem o professor, se ele tem feito as lições de casa. Não sabe o que o filho vê no celular. É uma tarefa muito difícil cuidar dos filhos, principalmente nos dias de hoje. A possibilidade desse filho se envolver em coisas erradas, com más amizades, é muito grande. Então, você tem que cuidar para não te dar problema, muito pelo contrário, para que aquilo que você está cuidando, que está cultivando, te dê frutos. Se você tem um jardim e você não cuida daquele jardim, vira um matagal. Agora, se você cuida, cultiva, aquele jardim vai produzir muitas flores para você. Então, Deus quer que você cuide e aquilo que você cuidar vai prosperar. Aquilo que você não cuidar vai ficar igual o campo daquele homem, falto de entendimento, vai se arruinar. Então você tem que cuidar tanto da sua família, tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar da sua saúde. Não é porque eu sou jovem e não vai cuidar da sua saúde, tem que cuidar também. Porque aquilo que você não cuida, amanhã ou depois vai te dar o quê? Vai te dar problema, até dos dentes, não é verdade? Deus te dá os dentes duas vezes. Você perde os primeiros dentes, né, que são os dentes de leite, e depois vem os dentes permanentes. Se você não cuidar dos seus dentes, o que acontece? Muitas pessoas perdem, né? Então, tudo aquilo que você não cuida, você acaba tendo problemas. Então, cuidar da saúde, cuidar dos dentes, cuidar da vida financeira, cuidar da família, vai te proporcionar prosperidade. Você tem que, com todas as suas forças, acreditar na palavra de Deus, colocar Deus na frente e fazer aquilo que está no teu alcance para que as coisas venham prosperar em sua vida. Aquele homem deixou o campo, né, por ele ser preguiçoso, deixou o campo sem cuidar e olha o que aconteceu, estava em ruínas. E olha o que diz mais, né? Versículo 32. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Salomão estava olhando para aquele problema e estava aprendendo. Olha como é sábio aquele homem, né? Como foi sábio aquele homem. Ele olhou o erro do outro e aprendeu com ele. Então, o erro do outro é para você aprender. Toma como exemplo aí, muitas pessoas deixam seus filhos sendo cuidado por pessoas estranhas, até mesmo frequentar casas de estranhos e amanhã ou depois o filho acaba se envolvendo em problemas. Por quê? Porque
não teve o cuidado dos seus pais. Então, essa falta de cuidado, amanhã ou depois, vai te dar problema. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar para que aquilo venha a ser cultivado e o seu filho venha te dar alegrias e não tristeza. É claro que isso não é em todos os casos, mas eu digo, na sua grande maioria. Tem que cuidar dos filhos para que os filhos venham te trazer alegrias e não tristezas. Então, olha que o Salomão percebeu. Percebendo o erro do outro, Salomão aprendeu. Então, olhe para aquelas famílias e veja quantas famílias estão errando no cuidado com seus filhos, para que você possa aprender com aquele erro e falar assim, não, meu filho não vai ser criado dessa maneira. Eu vou criar ele com disciplina, com ordem, vou ensinar ele a arrumar a cama, vou ensinar ele a arrumar roupa, vou ensinar ele a respeitar o professor. E amanhã aquele filho vai te dar muitas alegrias. Por quê? Porque você está cultivando e você vai colher. Agora, se você não cuidar, vai te dar muitos problemas. Então, assim também é na sua vida financeira. Assim é também na sua vida na área da saúde. Se você não cuida, você vai ter problemas amanhã ou depois, como eu já dei exemplos aqui, né? E assim também é na sua vida espiritual. Tem que cuidar da sua vida espiritual. Você tem que orar. Isso é algo que você não pode negligenciar. Você tem que jejuar. Você tem que ir para a igreja, congregar, participar de cultos e reuniões. Você tem que tomar Santa Ceia, porque isso é você cuidando da sua vida espiritual. E quando a pessoa cuida da vida espiritual, ela tem paz, ela cresce, ela aprende, ela entende as coisas da vida, ela começa a ter dons do Espírito Santo. Por quê? Porque está cuidando da vida espiritual. Ela não deixa o seu coração adoecer com mágoas, com tristezas, com traumas. Por quê? Porque ela cuida da vida espiritual. Então, gente, quando você cuida, não vai te dar problema, mas vai te dar muitas alegrias. Então, cuide das coisas que Deus te deu. Por exemplo, até mesmo o carro, né? Você pega aquele carro e não vê quando passa em lombada, não vê quando passa em buraco. Aí o que acontece? O carro quebra, aí você, eu deveria ter cuidado melhor. Deveria ter dado uma paradinha ali quando eu chegava na lombada, quando eu chegava no buraco. Eu passava com tudo, agora estou com um problemão aí com o meu carro. Então cuida que aquilo vai ser uma bênção para você. Se você não cuidar, vai acontecer como aconteceu com o campo daquele preguiçoso que ficou em ruínas. Amém? Eu creio que você vai ouvir a voz de Deus, vai ouvir a voz do Espírito Santo, vai cuidar de todas as áreas da sua vida, da família, dos filhos, da saúde, da vida espiritual. Não é uma tarefa fácil, mas Deus vai te ajudar. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até mais.